Bom, então, vamos novamente agradecer a presença de vocês, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né? E eu já vou passar a fala para o José Henrique Prado, que é meu colega, e ele se apresenta e já começa apresentando o tema do dia de hoje, que tem tudo a ver com a trajetória dele, que ele pode falar um pouquinho aqui para a gente. Boa tarde, pessoal. A professora Carla já disse meu nome, né? Eu sou o José Henrique. Primeiro, eu gostaria de iniciar agradecendo o convite feito pela professora Carla. É muito importante, né, num momento como esse, a gente proporcionar esses espaços para a gente poder dialogar, e acredito que, entre todas as coisas e as dificuldades que esse momento de pandemia trouxe para a gente, talvez esse seja um momento positivo, porque seria muito difícil, ou é muito difícil, né, fazer fisicamente um encontro como esse, ter pessoas de vários lugares num encontro assim, demandando pouco recurso relativamente, né, que é só as pessoas terem o acesso à internet que elas vão conseguir participar. Bom, como o tema, né, é mercado de trabalho para ciências sociais, eu pensei em iniciar a minha fala falando um pouquinho sobre a minha trajetória como cientista social. Eu sou formado em ciências sociais, fiz um bacharelado em ciências sociais pela UFMS, em Campo Grande, e depois do bacharelado, eu fiz há pouco tempo uma licenciatura em sociologia, né, que seria uma complementação pedagógica, e também fiz um mestrado na área de antropologia na UFGD, onde imagino que a maioria de vocês estejam cursando o curso de ciências sociais, tá? A qualquer momento da minha fala, vocês podem parar, pode chamar, a gente vai conversando, tá? É mais na perspectiva da gente construir mesmo um diálogo, assim, né? Uma roda, né? Uma conversa. Tá. Já disse para vocês a minha trajetória acadêmica, a minha formação, né? Sempre por ter escolhido a área da antropologia, também acabei me enveredando pela área aí do estudo, né, e da pesquisa junto aos povos indígenas de Mato Grosso do Sul, mais especificamente os Kaiowá, Guarani. Então, meus temas de pesquisa, minha vida acadêmica se relacionou um pouco mais dentro dessa temática, certo? E aí, antes de eu trazer para vocês um quadrinho ali com algumas possibilidades, algumas possibilidades de trabalho para nós, que somos formados, ou estamos, né, nos formando em ciências sociais, eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que eu já pude vivenciar como profissional da área das ciências sociais. E aí, depois a gente vai para o quadro e a gente pode tentar discutir um pouquinho mais a fundo, uma coisa ou outra que tenha dentro desse vasto campo das ciências sociais. A gente costuma dizer nas ciências sociais, talvez você já tenha ouvido isso, que ciências sociais, quando perguntam o que a gente faz, é sempre uma resposta muito difícil de se dar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também costuma dizer que quem faz ciências sociais serve para um monte de coisa. Né? Ciências sociais servem para tudo. Todo mundo deveria fazer ciências sociais, mesmo sem saber exatamente o que a gente vai fazer com o curso depois. Né? Eu acho que vocês que estão cursando ciências sociais já escolheram um curso como esse, porque tem um perfil diferente, né, ou um pouco diferente do convencional, porque é um curso realmente que nós, cientistas sociais, ainda temos que batalhar muito para conseguir consolidar espaços dentro, né, das políticas públicas, espaços dentro até mesmo da área empresarial, espaços dentro da sociedade para se colocar como um profissional da área das ciências sociais, preparado para lidar com diversos tipos de situação, preparado para pensar de forma crítica e criteriosa sobre os problemas sociais, sobre a vida em sociedade. Então, é muito amplo, né? Porque a gente pode atuar na saúde, na educação, na assistência social, em empreendimentos não governamentais e por aí vai. Mas então eu vou dizer um pouquinho sobre a minha trajetória de atuação para a gente ter um fio condutor, assim, né?
eu, como cientista social, me considero privilegiado dentro da profissão, porque eu já tive a oportunidade de exercer diversas coisas em ramos diferentes, assim, da área, né? Nunca, ainda não me consolidei em um trabalho único, ou ainda não sou concursado, obviamente que eu gostaria de um dia ter a segurança de ter um concurso, mas nesse tempo de formação, eu me formei em 2010 para 2011, eu já pude atuar em diversos espaços como cientista social. Bom, tudo começou, né, a minha carreira profissional ainda na graduação. Na graduação, por conta, né, dos projetos dos professores, do curso que eu fiz, especificamente do meu orientador, eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos de formação continuada de professores, tanto para a educação em direitos humanos, quanto para a temática da cultura e da história dos povos indígenas. E isso já me deu nortes, assim, de que as ciências sociais ele é um campo de possibilidade muito maior do que inicialmente a gente tem quando a gente vê os nossos professores na universidade e pensa assim, nossa, eu tenho que fazer mestrado, doutorado e me tornar um professor da universidade como eles, senão eu não vou ter trabalho. Não, exatamente, é verdade. Todos os campos das ciências sociais de atuação são campos difíceis, por isso a gente tem que conquistá-los, né? Ainda e tem muito caminho. Mas eu já tive a oportunidade de trabalhar como professor de ensino superior, que é, por exemplo, o que a Carla faz agora, como professor substituto, né? Já dei aulas na UFMS, já dei aulas na UEMS e também na Unemat, na Estadual do Mato Grosso. E todas essas experiências de ensino superior foram experiências riquíssimas. Eu imagino que boa parte de vocês está fazendo uma licenciatura, né? E a gente, quando faz a licenciatura, eu fiz um pouco depois, mas eu dei aula em cursos de licenciatura. E quando a gente está fazendo uma licenciatura, a gente sempre tem um certo receio, né? De como que eu vou ser professor? E aí eu entendi que a gente só se torna professor a partir do momento que a gente passa pela prova de fogo, que é estar como professor numa sala de aula, e é ali que você coloca na prática coisas que você aprendeu e vai pesquisar coisas novas, porque a universidade dá uma base, mas os desafios da sala de aula são muito maiores do que as bases que a gente pode ali eventualmente estudar e decorar e tal, mas elas são importantes, são ferramentas, né? A teoria, nós como cientistas sociais sabemos que a teoria, elas são ferramentas que a gente precisa o tempo todo estar refletindo sobre elas para pensar como vai ser a nossa conduta nos espaços que a gente estiver atuando, seja como professor, seja em outras coisas. Então, como eu disse, eu já tive essa oportunidade de, terminando, um pouquinho antes de terminar o mestrado, de entrar numa sala de aula, na postura de um professor, e aprender, então, a fazer isso, né? A gente só aprende quando é na prática. Também já trabalhei por algum tempo, depois que eu me formei no mestrado, como supervisor de um curso de pós-graduação que acontecia na modalidade de educação à distância. Então, é mais ou menos a situação que eu me encontro agora, porque atualmente eu sou professor da rede estadual de educação, que eu imagino que vai ser o rumo, né, de muitos de vocês que estão fazendo a licenciatura, depois vão atrás das aulas, que é o maior campo de atuação que a gente tem no momento, logo depois de graduado, para atuar. E aí, depois, especialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de ser professor do ensino básico, e também um pouco sobre ser professor do ensino básico no momento de ensino remoto, no momento que a gente está passando, que por conta da pandemia, a gente está fazendo as aulas remotas na educação básica do governo do estado, de Mato Grosso do Sul. E fiz alguns outros trabalhos, tirando, né, esse campo da educação, que são trabalhos um pouco mais diversificados daquilo que a gente pensa quando está fazendo um curso de ciências sociais. Eu já trabalhei como técnico de apoio em 2 pesquisas, diagnósticos, que não tinham relação nenhuma com a universidade diretamente, que eram atividades onde eu tive que realmente empreender todos os esforços e todo o conhecimento teórico que eu tinha adquirido durante o processo da minha formação, da minha graduação, do meu mestrado,
para colocar aquilo na prática e auxiliar, né, na construção de políticas públicas voltadas para os públicos, para as pessoas com quem eu estava ali fazendo levantamento de dados, análise de dados e tal. Em 2011, eu tive a oportunidade de trabalhar num diagnóstico na reserva de Dourados, aí em Dourados, né, onde a maioria de vocês deve estar agora, e um diagnóstico foi elaborado pelo Unicef, justamente para levantar o grau de percepção de mulheres e de crianças indígenas sobre os direitos humanos, que é uma categoria ocidental, mas da qual os índios têm ali relativo contato, né, no cotidiano deles e nas demandas que eles apresentam dentro da terra, quais eram as percepções que eles tinham. E aí, na função de estar me tornando um antropólogo, na época que eu fiz isso, o processo de formação e as teorias, né, as teorias de investigação social, da pesquisa de campo, foram fundamentais para que eu pudesse conduzir uma pesquisa num contexto tão difícil, diferente daquilo que a gente tem no nosso cotidiano, em grande parte, não sendo, né, eu na posição de um não indígena, que moro na cidade, e garanto a vocês que aquele ali era um campo de atuação especificamente, não especificamente eu não sei, mas era um campo de atuação onde o cientista social poderia desenvolver um trabalho diferente, por exemplo, de uma pessoa formada em outro campo, porque a gente tinha que lidar com situações que iam além de só fazer perguntas, a gente tinha que consolidar uma rede de pessoas para poder né, participar desse levantamento, da pesquisa, tinha que entender como funcionavam as relações políticas dentro daquele espaço, tinha que entender como funcionavam as relações de parentesco, tinha que entender a dinâmica da família para sair de casa e, por exemplo, ir para um encontro numa escola, né, da comunidade. Então, as ciências sociais, ela traz para a gente uma visão, uma possibilidade de visão que nos entre aspas, pelo menos, nos tornam privilegiados no momento da atuação. Se você tem domínio das técnicas de pesquisa, que as ciências sociais é muito forte, né? Essa questão da pesquisa e da investigação, mesmo quando a gente está fazendo licenciatura, você se sobressai, penso eu, a outros profissionais que muitas vezes não têm essas ferramentas para poder se relacionar num contexto social diversificado. Né? Às vezes tem a prática, mas não tem exatamente o entendimento de um contexto mais global, da história do grupo, dos elementos sociológicos. Um outro trabalho que eu pude fazer e que me chamou muita atenção, que quando me perguntavam o que você está fazendo, eu digo, estou trabalhando como cientista social, que eu achei muito legal, foi um diagnóstico que eu fiz no município de Sidrolândia, morei lá em Sidrolândia 2 anos, para fazer esse trabalho, né, por conta desse trabalho. Depois acabei morando um tempo a mais, mas por conta desse trabalho, eu passei 2 anos fazendo um diagnóstico em parceria com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, que é um órgão consultivo, um órgão, um conselho, né, de política pública da área da criança e do adolescente, e que dialoga, em grande parte, com a política de assistência social. Porque esse levantamento, esse trabalho, né, de pesquisa que eu fiz, foi basicamente como técnico, né, de pesquisa, e utilizando das ferramentas da sociologia, da antropologia, em grande parte, eu auxiliei uma equipe que era composta por um conselheiro tutelar, por uma técnica de apoio da Secretaria de Educação e por uma técnica da proteção especial, também, né, do município, a pensar qual era a situação que o município se encontrava em relação à violação de direitos das crianças e dos adolescentes, e para isso a gente levou para fazer o levantamento de dados praticamente 8, 9 meses, e depois, numa segunda etapa, para criar propostas de mudança no atendimento dessas crianças e desses adolescentes, com o intuito de diminuir, né, o número de
violações de agressão que estava acontecendo naquele município, que acontece, e depois auxiliar toda a rede municipal, que é quem faz sempre os primeiros atendimentos das políticas públicas, no atendimento adequado às demandas que se apresentavam, tanto de forma preventiva, quanto depois que já havia acontecido algum tipo de violação de direito da criança e do adolescente. Gente, se tiver alguma coisa que vocês não estão entendendo, se vocês quiserem perguntar e tal, podem ligar o áudio aí e me chamar. Tranquilo, Carla? Tranquilo. Beleza. A Máxima só falou que é uma experiência muito legal. Legal, obrigado, Máxima. Se você quiser comentar alguma coisa, é só me chamar. Ela gosta mesmo dessa área de assistência social. Legal. A assistência, ela é um campo que eu percebi como cientista social dos mais importantes. E, infelizmente, os municípios, né, que são quem, em grande parte, executam as políticas de assistência social, né, e que fazem, né, a execução do Plano Nacional de Assistência Social, que tem uma secretaria para isso, voltada para o atendimento das famílias, das crianças, mulheres, idosos, deficientes e tudo mais, eu percebi que esse papel do cientista social é extremamente importante dentro desse campo, e ele também não é contemplado em nenhuma dos municípios aqui de Campo Grande. Eu tenho conhecimento de que tem um cientista social trabalhando. Em Dourados, teve uma vez um concurso com uma vaga de sociólogo. No entanto, essa vaga foi preenchida e o sociólogo, depois de 3, 4 meses, passou no concurso, foi embora. Então, nem em Dourados, que teve esse concurso, tem, por exemplo, um sociólogo que era justamente para trabalhar no setor de planejamento de política pública. Então, qual que seria o nosso papel em relação à assistência? Seria auxiliar no planejamento das políticas públicas. O primeiro passo é você fazer um diagnóstico, a partir de dados dos diversos órgãos, dados que você mesmo vai coletar como pesquisador, como, né, cientista social, e ajudar aquela equipe multidisciplinar, que vai ser composta por alguém formado na área de serviço social, por psicólogo, às vezes por um administrador, ou uma pessoa de outra área, um técnico mesmo da secretaria, da política de assistência, e a gente ajuda, então, a manejar ou a conduzir propostas de trabalho que consigam contemplar aquilo que está na legislação, aquilo que precisa de orçamento e de recurso humano, e aquilo que deve ser feito, porque a gente sempre procura, né, viver numa sociedade mais justa, mais digna, com menos violações de coisas que são possíveis de se transformar socialmente, né. Além dessa experiência na assistência social, eu também já trabalhei com outras três coisas, na verdade, relativamente diferentes daquilo que a gente vê em grande parte na universidade. Se bem que a UFGD talvez fale um pouco sobre isso, pensando no perfil dos professores que tem no quadro do curso de Ciências Sociais. Mas eu já trabalhei com relatórios de impacto socioambiental, e esses relatórios de impacto, normalmente, eles são realizados, tem-se a necessidade de fazer o componente de estudo indígena, que foi com isso que eu trabalhei. Como eu disse, eu acabei me especializando nessa área na temática, né, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, e eu pude trabalhar na elaboração de um relatório de impacto da duplicação da BR-163, lá no estado do Mato Grosso, na região de Rondonópolis, onde a obra que estava sendo feita, né, a duplicação do BR, ela impactava 2 terras indígenas Bororo, que estavam no raio ali de 30 quilômetros, mais ou menos. E Bororo é com a Carla, ela que entende dos Bororo aí, ela que está fazendo doutorado sobre eles. Mas aí eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho. É um trabalho diferente daquilo que a gente faz dentro dos órgãos, ou quando a gente está fazendo a nossa pesquisa acadêmica, porque ele é um trabalho que quem te emprega, que é uma empresa que é contratada pela outra empresa que está fazendo a duplicação, normalmente tem desejo de determinados resultados, obviamente, porque resultados negativos incidem diretamente no orçamento daquela obra.
Porque quando você diz... Henrique, traduz isso para as pessoas. Imagina que a gente vai fazer uma estrada e aí a gente sabe que tem uma região de terra indígena ou de um sítio arqueológico, não é só para antropologia ou para povos indígenas isso, né? Sim. Tem questões ambientais também, Sim. De impacto ambiental que não envolva as sociedades. Aí essa empresa, que é normalmente uma construtora, uma empreiteira, alguma coisa dessas, precisa contratar uma empresa de consultoria para fazer um laudo, né? Autorizando ou dizendo quais são os limites que ela tem de impacto e assim por diante. Por isso que ele fala que essa empresa, que é uma empreiteira, que está interessada no empreendimento, às vezes ela tem interesses no resultado, né? E aí a gente entra numa questão delicada, você me desculpa te interromper, mas empreiteiras que contratam consultorias, por exemplo, que são de resultados flexíveis, vamos dizer assim, né? Duvidosos, que contratam profissionais da área de ciências sociais que não exatamente estão interessados em atender os interesses de todo mundo, né? Sim. Exatamente isso que eu estava dizendo, Carla. Mas assim, eu digo que a empresa tem uma expectativa de resultado, mas eu fiz 2 trabalhos relacionados a isso. Um da duplicação da BR-63 e um de uma linha de transmissão que passava, inclusive, num trecho fronteiriço com a terra, com Tadarimana, com a terra indígena Tadarimana dos Borô. E aí, eu não tive grandes problemas, nós não tivemos grandes problemas com o empreendedor, com aquele que estava fazendo o negócio, porque a obra, o valor da obra é uma coisa assim de milhões, quase bilhão de reais, né? E as coisas que a gente foi percebendo que trariam impactos, por exemplo, a duplicação da BR ampliaria o fluxo de pessoas que passam perto das terras indígenas, tornaria mais difícil o trânsito de uma terra indígena que está de um lado da BR para outra terra indígena que está do outro lado da BR, que é Córrego Grande. Até porque teria um pedágio no meio disso. Ela, já com o processo da duplicação, porque já estava acontecendo a duplicação, você já estava percebendo uma mudança no fluxo de pessoas. Uma mudança no tecido urbano, onde a cidade estava fazendo loteamento dessa duplicação, que era exatamente o caminho que levava até a terra indígena. Eu não entendi, cortou. Então você percebia que tudo isso trazia impacto. Ah, tá. Cortou, já estava prejudicando. Ah, tá. Então, como eu disse, tinham vários impactos, né, por conta dessa duplicação. E o município por exemplo, em questão, que era o município de Rondonópolis, ele já estava empreendendo esforços para mudar o tecido social, o tecido urbano, perdão, e colocar novos loteamentos que eram justamente próximos a essa duplicação, que era o caminho que ia exatamente lá para as terras indígenas. E isso, como já estava acontecendo, então a gente já podia perceber quais eram os impactos. O estudo não foi feito antes da aula, foi feito durante a aula. O que também não é correto, mas nós fomos contratados para fazer o trabalho nessa situação. E aí a gente passou a observar que, por exemplo, pessoas que antes não existiam ali ao redor da área indígena foram morar ali e aí começaram a pescar no rio, que é o Rio Vermelho, que isso impacta diretamente a vida das comunidades, porque eles vivem da pesca também, e principalmente, é uma das atividades mais importantes, né, da vida bororo. Eles começaram a entrar dentro da área para caçar, entrar dentro da área para tirar madeira, então tudo isso daí são impactos que estavam acontecendo por conta da duplicação da BR, que passava a 25 quilômetros da terra indígena, de fato. E aí, com a produção desse relatório, você junto faz
um estudo, né, de componente e faz uma proposta, então, de ações mitigadoras. O que seriam essas ações mitigadoras? Com o intuito de reduzir o impacto, de diminuir ou de compensar impactos. Então, por exemplo, como se percebeu que houve um dos exemplos, né, que houve um maior desmatamento na região ao redor, nas fazendas também ao redor, porque estava vendo o loteamento, as áreas de APP tinham sido reduzidas ao longo dos anos e tal, percebeu-se, por exemplo, que você tinha a entrada do fogo, que é uma coisa comum no Cerrado, mas com mais força, destruindo uma parte maior da mata nativa que tem preservado dentro da terra indígena, fazendo com que os impactos fossem maiores e com que isso diminuísse a possibilidade de caça, a possibilidade de fazer roça, a possibilidade até de deslocamento dentro da terra quando estava pegando fogo, de um lado para o outro. E aí, uma das medidas, por exemplo, seria, a partir do fortalecimento das associações, né, dentro da terra indígena, seria montar uma brigada de incêndio dentro da aldeia, com equipamento, com treinamento para os indígenas que estavam ali, apesar deles entenderem do fogo há muitos e muitos anos, mas tendo esses recursos, e quem faz o pagamento, digamos assim, quem arca com os custos dessas contrapartidas é o empreendedor do negócio, é a empresa que está fazendo a BR-163, por exemplo, nesse caso. E também uma série de impactos que a gente vai percebendo, e como cientista social, voltando no nosso tema, é muito importante que a gente, a todo momento, quando aparece um trabalho como esse, a gente vai ter que continuar estudando, se renovando, entendendo quais são os contextos que a gente está trabalhando, porque a gente trabalha sempre na base da especificidade. Tem uma ferramenta universal para o cientista social entender o mundo? Não. Você tem que ter uma teoria que pode explicar uma determinada situação, um método que pode te ajudar a entender um determinado fenômeno, mas você não tem um método e uma teoria única que possa desvendar o universo social, senão a gente podia parar de trabalhar. A gente pegava isso daí, aplicava em tudo e acabou o trabalho de ciência social. Não é assim, não, nós não vivemos de fórmula, né? Nós trabalhamos com pessoas. E quando a gente trabalha com pessoa, diferente de trabalhar com planta, com bicho, com elemento químico, com solo, ou com algum fenômeno natural, a gente sempre tem o inesperado, a gente sempre tem a necessidade, a iminência, né, da mudança acontecendo durante o próprio processo do nosso trabalho. E esse foi, então, essa é, na realidade, né, uma outra possibilidade de trabalho. É muito legal para quem quer seguir nessa linha. Ainda é uma coisa a se desbravar em Mato Grosso do Sul. Em São Paulo isso já é mais comum, em Brasília, no Rio Grande do Sul. Tem grandes empresas que trabalham com isso, escritórios e tal, no Rio de Janeiro também. Mas, se você pretende, por exemplo, seguir por esse caminho, uma coisa legal é pensar em obter mais conhecimentos sobre o campo da legislação ambiental, o campo do direito ambiental, e também um pouquinho ali da engenharia florestal, procurar, né, um encaminhamento nesse sentido, talvez uma pós-graduação, alguma coisa assim, para que você possa, então, se dedicar a isso. E uma das possibilidades, depois eu vou mostrar na trilha, é montar um escritório, montar uma empresa, digamos assim, de consultoria para esse tipo de trabalho. No Mato Grosso do Sul, a gente ainda não tem grandes experiências com isso, diferente, como eu disse, em outras cidades do Brasil maiores. Aqui a gente tem uma especificidade também na atuação de cientista social, que é diferente de São Paulo, que é diferente de Brasília, porque aqui nós vivemos num contexto um contexto multiétnico muito grande, inclusive nos espaços de formação. Não digo interétnico, porque isso já é outra pegada, né, mas é multiétnico. A gente sempre está em contato com os nossos pesquisadores, diferente, por exemplo, do pessoal de São Paulo, que vem de lá para nos pesquisar aqui, a gente faz pesquisa aqui mesmo, em grande parte. E aí eu estou falando da parte da sociologia, das ciências sociais, mais relacionada à diversidade cultural, principalmente, não urbana. Tá.
outro campo de atuação que eu já pude realizar é relacionado às perícias antropológicas para a justiça. E para realizar a perícia antropológica para a justiça, normalmente, pelo menos as que eu trabalho, elas são relacionadas também aos povos indígenas. E aí tem duas modalidades, mas para que você esteja apto a realizar esse tipo de trabalho para a justiça, primeiro de tudo, você precisa fazer um cadastro num site da Justiça Federal que chama AJG, Assistência Jurídica Gratuita, se eu não estou enganado. E aí, fazendo o cadastro nesse site, você pode, então, começar a ser chamado para essas perícias. A primeira que eu fui chamado, eu não sabia desse site, foi por indicação de um outro colega, que foi em 2012, e aí, depois disso, né, me disseram, se cadastra lá, e aí a gente vai te chamar para as próximas. E aí tem dois tipos de perícia antropológica, isso seria mais da área da antropologia mesmo, que são possíveis de serem feitas e que são possíveis de você ser chamado para fazer. A grana que você recebe não é algo muito legal, assim, não é nada que vai mudar a sua vida, porque o trabalho é grande, mas mesmo assim são trabalhos com uma importância social muito grande. É uma contrapartida para a sociedade muito grande, principalmente para os povos indígenas, porque as perícias normalmente são relacionadas a indígenas. Você tem o campo da perícia criminal, que é quando um réu indígena, em grande parte, foi lá e cometeu um determinado crime e está sofrendo um processo por isso. E aí, por uma série de normativas nacionais e internacionais, esse réu indígena tem direito a um julgamento, a um processo judicial diferenciado. E normalmente é pedido pela defesa, ou até mesmo pelo Ministério Público, mesmo que em grande parte seja ele que fez a denúncia, um laudo antropológico para entender o contexto, como aquilo aconteceu, para entender as características culturais daquele indígena, para entender esse mesmo cara, esse site mesmo, para entender qual é a compreensão que a comunidade indígena, que aquela pessoa faz parte, que está como réu, tem sobre o fato ocorrido, para entender quais são as diferenças culturais e também para indicar, quando possível, e aí o juiz vai decidir se ele acata, né, se ele incorpora isso na sua decisão ou não, a possibilidade de uma pena alternativa que seja cumprido dentro da própria comunidade. Em grande parte, eu já fiz acho que umas 7, 8 perícias como essa criminal. Em grande parte, os réus, né, as ações judiciais, elas se dão por violência, né, tipo assim, houve uma briga dentro da aldeia, e aí por conta se tiver algum indígena aqui, ele pode dizer muito mais do que eu, que é muito comum, principalmente pela disputa do cargo, né, de capitão. Eu já fiz umas 4 dessa daí. Então tem briga, e de repente um vai lá, agride o outro e tal. E muitas vezes, quando o processo chega no momento da perícia, depois de 8, 9, 10 anos, os envolvidos na briga nem tem mais relação, nunca mais aconteceu nada entre eles, ou às vezes já um virou cunhado do outro, porque casou e tal. Então, a nossa justiça anda num tempo muito diferente do que dessas comunidades, né? Então, essa seria uma possibilidade, uma perícia criminal, onde é apresentado quesitos para você, como cientista social, como antropólogo, que você precisa responder, falando sobre as diferenças culturais, o grau de integração desse indígena à comunhão nacional, né, qual era o entendimento dele das leis, apesar de ser um termo ultrapassado, é o termo que o judiciário utiliza, e a gente sempre tenta desconstruir isso, e sobre os fatos pormenorizados, ou como a comunidade entende aquele fato ocorrido, como que ele deve ser, então, observado pelo juiz. E uma outra possibilidade é as perícias de terra, certo? Mas não é o processo da FUNAI que eu estou falando, esse eu
nunca fiz. São judicializações feitas normalmente por grupos de proprietários rurais de áreas onde você tem ali uma questão territorial envolvida, que um grupo indígena normalmente está reivindicando aquela área como uma área de ocupação indígena. Às vezes já tem estudo da FUNAI dizendo que aquela área é a área de ocupação tradicional indígena, e aí o proprietário da fazenda vai lá e tenta entrar na justiça ou para pedir um novo estudo dizendo que aquilo ali não é área indígena, ou para tirar os índios de dentro daquela área, coisas nesse sentido. E aí, esse é um trabalho muito mais difícil de se fazer, é um trabalho que leva para fazer uma perícia dessas, às vezes 8, 9 meses. Eu já participei de duas, a gente está finalizando, na verdade, a segunda, eu e o meu ex-orientador, e eu tenho outras duas que ainda vão acontecer, que estão em suspenso por conta desse período da pandemia, então não se pode ir para as terras indígenas e tal, tanto que uma delas seria para a gente fazer o campo agora no final de julho, mas não vai acontecer. E a outra ainda não tem uma data prevista com exatidão. E essas perícias, elas exigem, né, também bastante treinamento para se fazer. Então, como cientistas sociais, vocês têm que compreender que vocês nunca vão deixar de estudar. Se vocês acham que na faculdade vocês já leem muito, podem se preparar, que é só o começo. Para ser cientista social, tem que continuar lendo, tem que continuar estudando, se atualizando, tem que continuar fazendo esse esforço teórico de compreender as questões que são postas para vocês como desafios, né? E o terceiro e último campo de atuação que eu quero falar, que é diferenciado, é que eu trabalhei como supervisor de um projeto de formação de professores indígenas, e isso era um projeto do MEC, onde nós... vejam como o número de possibilidades que você tem quando você é formado em cientista social, né? E por isso que eu disse lá no começo que eu me sentia relativamente privilegiado pelo fato de poder ter atuado em coisas diferentes. Esse projeto que eu trabalhei por cerca de 2 anos, era um projeto onde eu, cientista social, fazia a parte de supervisão do processo de elaboração de materiais para as escolas indígenas. Então, mensalmente, às vezes de cada 15 dias, eu ia para alguma das áreas que faziam parte do projeto. Trabalhei isso lá com os Caduel, com o Guató e com o Faé e Terena, para fazer o acompanhamento dessa produção de material. Só que, por que me chamaram para fazer esse trabalho? Pelas minhas habilidades, penso eu, dentro da área das ciências sociais e da antropologia, em grande parte. Porque uma boa parte do meu trabalho como supervisor era justamente ter habilidades para entender o contexto social, para entender o contexto político daquela comunidade, para conseguir negociar com a comunidade para que as ações pudessem acontecer. Conseguir negociar com o cacique que liberasse os professores naquele determinado dia, naquele final de semana, no dia que fosse acontecer, para que eles pudessem, mesmo que eles fossem brigado com alguns professores, para que eles pudessem se reunir para fazer a produção desse material. Dialogar com a comunidade, então eram feitos, eventualmente, por exemplo, reuniões com os pais dos alunos e com os professores, com as lideranças da terra, justamente para explicar que percurso que a gente estava percorrendo, o que a gente pretendia produzir a partir dali. Então, era mais um trabalho de negociação, a parte que eu fazia como supervisor de formação, do que exatamente um trabalho pedagógico de ir lá e construir o material. Isso nós tínhamos os professores formadores, que faziam essa parte, que tinham um conhecimento profundo sobre produção de material didático do ensino básico. Então, como cientista social, a gente tem essas várias interfaces possíveis de se atuar. O que faz um cientista social? Se vocês me fizerem essa pergunta agora, eu vou dizer assim, não sei. Faz muita coisa. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem limitações justamente porque a gente não se consolidou como uma área única. Né? Porque se você pergunta, o que faz um dentista, um odontólogo?
a gente já sabe o que ele faz. A gente sabe que ou ele trabalha no consultório, ou ele trabalha no posto da prefeitura, e é isso daí, né? E, eventualmente vão ter coisas lá muito diferentes, mas em grande parte é isso. E o cientista social, não. E agora a gente chega na parte mais convencional da profissão de cientista social, que é atuar como professor do ensino básico. Alguém aqui, eu gostaria que vocês respondessem por áudio, pelo chat, como vocês quiserem, tá? Alguém aqui já pensou em ser professor do ensino básico, em dar aula no ensino médio? Pode fazer joinha na câmera, assim, se vocês acharem que sim. No ensino médio aqui da nossa rede estadual de educação? Carla, seus alunos estão fazendo estágio, certo? Ou vão começar a fazer? Alguns vão, mas por motivos de pandemia, tudo isso está atrapalhado, assim. Mas tem gente da licenciatura, né? Às vezes eu tenho a impressão, José Henrique, que é mais. Eles pensam, os nossos estudantes, eles pensam mais na carreira de professor de ensino básico, né, fundamental e médio, do que nas outras carreiras, né? Em que cabe mesmo bacharel ou licenciado na área de, por exemplo, criação de políticas públicas na área de educação, cientista social, e isso dá super bem. Super, super importante ter um cientista social fazendo isso, né? Dando esse apoio. Porque as metodologias que a gente aprende são fundamentais. Mas como professor do ensino básico, do ensino da educação básica, principalmente do ensino médio, né? Que é onde você vai ter na rede pública as aulas de sociologia, esse é o maior campo possível de atuação que nós temos. E eu digo para vocês que, de todas as coisas que eu já fiz, essa talvez seja a mais difícil que eu estou fazendo no momento. Porque nós... Vai poder dizer que deu aula em tempos de pandemia, hein? Sim, exatamente. E tem ainda a pandemia, que torna um pouco mais difícil a coisa. Mas nós, professores de sociologia, vocês, futuros professores e professoras de sociologia, a gente tem um ponto. Alguém falou aqui que é professora de filosofia. Se enquadra nisso também, tá? Quem foi? Deixa eu ver. A Sara, na verdade, ela também falou que ela já trabalhou na prefeitura de Camapuã, na assistência social, né? E ela também Sim. É licenciada em filosofia. A Sara é da UEMS. Beleza. A Sara, então, ela sabe muito bem que ela passa pela mesma situação. A sociologia e a filosofia, elas têm uma aula por semana. Uma aula por semana. Aí você tem que fazer a seguinte conta. Para vocês terem um contrato de 20 horas, vocês precisam ter 16 turmas. 16 turmas com uma média entre 30 e 38 alunos por aí, cada turma, mas não menos do que 30, né? Para você ter 40 horas no estado, por exemplo, na rede estadual, você precisa ter 32 turmas. Isso dá quase 1.000 alunos, assim. Então, a profissão de professor de sociologia na rede de ensino básico nos traz uma carga de trabalho muito alta. Isso é fato. E agora, no momento que a gente está passando na pandemia, para vocês terem uma ideia, eu dou aula em 3 escolas para conseguir complementar as minhas cargas e dar 40 horas. Eu tenho 32 turmas. E para que a gente consiga completar essa carga, é preciso dar aula em mais de uma escola, a não ser em Campo Grande, pensando no estado de Mato Grosso do Sul, talvez uma escola ou 2 em Dourados, que você vai ter 32 turmas de ensino médio para trabalhar na mesma escola. Em grande parte, você precisa dar aula um pouco numa escola, um pouco em outra, para conseguir chegar numa carga horária razoável, né? E agora, nesse tempo de pandemia, que a gente foi para o ensino remoto, que muitos de vocês aí vão tentar fazer o estágio de vocês, vão acompanhar um pouquinho dessa realidade, nós, professores da rede básica, estão sendo, praticamente a palavra é massacrados mesmo, porque a gente mudou de um regime de trabalho que já não era muito simples, com uma carga horária muito alta dentro de sala, com um número muito grande de alunos, para o momento onde a gente está em casa, só que a gente
perdeu a nossa privacidade relativamente, né? Porque o tempo todo o nosso WhatsApp está ali pulando. Tipo assim, eu até desliguei meu WhatsApp para essa conversa, mas eu sei que quando eu ligar de novo, ele vai ter 700 mensagens facinho, porque eu tenho 32 grupos de sala de aula, 3 grupos de escola, mais uns 5, 6 grupos de professores específicos, da tarde, da noite, do AJA, do EJA, do não sei do que. Então, esse momento da pandemia tem sido um momento muito diferente de tudo, e tem sido um momento muito difícil. E aí, os professores de sociologia, se vocês conhecerem alguém que já é professor, que está atuando, ou a nossa colega aí que é professora de filosofia, que se estiver dando aula, vai dar aula em mais de uma escola, sabem muito bem que cada uma das escolas tem uma diretriz diferente, ou procura construir suas disciplinas remotamente diferentes, pede para os professores coisas diferentes. Hoje ainda eu estava comentando com a minha esposa. Eu tenho 7 turmas de segundo ano. Se fosse no presencial, eu prepararia uma aula, obviamente, para 7 turmas, e iria lá, e durante a semana eu iria encontrar essas 7 turmas e aplicaria uma aula, com as diferenças que a sala de aula, né, que ela vai te proporcionar pela interação da própria sala. Mas, para que eu pudesse enviar as atividades para os alunos fazerem remotamente essa semana, por exemplo, eu tive que fazer 5 arquivos diferentes para essas 7 turmas. Porque uma é do curso técnico, e aí não dava para ser igual aos outros, porque os prazos são diferentes, porque as diretrizes são diferentes. Outra é de uma escola que só tem um segundo ano, aí tinha uma diretriz diferente, tinha um prazo diferente. Aí outra tem que fazer um arquivo para cada turma. Aí outra também é outra escola, sabe? Assim, então, a gente tem se tornado uma máquina de fazer burocracia, praticamente. Se tornou muito difícil ser professor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem recompensas, né? Eu estou reclamando, acho que porque o momento é de altíssima exigência, né? Da carreira. Mas a gente tem várias recompensas também sendo professor, né? A gente observa o desenvolvimento das ideias dos alunos, a gente observa a mudança que eles vão passando ao longo das nossas disciplinas ou do tempo que eles convivem conosco, mesmo que seja um tempo curto, de uma aula por semana. A gente vem observando eles se tornarem principalmente nós que seremos, vocês que serão professores de sociologia, observando eles saírem de uma fase praticamente de infância, pré-adolescência, quando eles estão entrando lá no primeiro ano, que ao mesmo tempo que eles querem ser bem adolescentes e adultos, eles também vão lá e te fazem reclamações de que o colega pegou a borracha e escondeu a borracha do amigo, de que foi lá e trocou a cadeira, de que foi lá e escondeu o estojo, coisas nesse sentido. De algum modo funciona isso na universidade também, viu? Quando você pega aluno do primeiro ano, você pega aluno do sexto semestre, acontecem umas coisas interessantes também no amadurecimento dos alunos. Sim, na faculdade também você percebe isso. Mas acho que na escola, a escola e a faculdade, ela tem uma diferença muito grande, que é a maneira como a instituição... Acho que é o objetivo de formação, José Henrique. Pode ser, mas eu acho que é a maneira como a instituição se relaciona com os alunos também. Por exemplo, na universidade, você já tem um público mais velho e tudo mais, mas tem instituições que não são dessa maneira, né, na escola. E se o aluno não está afim de estar com você naquele dia, naquele momento, ele pode ir embora, ponto. Na escola, se o aluno não está afim, ele tem que ficar dentro da sala de aula. Eu acho que isso é um ponto crucial, sabe, Carla? Porque quando você obriga uma pessoa a ficar no lugar que ela não está afim, isso torna o seu trabalho bem complicado muitas vezes. Deixa eu só te interromper. A Juliana mandou uma mensagem perguntando como que as ciências sociais ela aplicaria, né? Como é que o profissional de ciências sociais atuaria na Secretaria de Assistência Social? Porque ela já é assistente social e ela trabalha com acolhimento de pessoas em situação de rua. Beleza, eu trabalho no CREAS, né? Juliana, eu acho que assim, eu não sei em que município que você trabalha, mas dentro da política de assistência social,
dentro do organograma, existe lá especificado um cargo para antropólogo ou sociólogo. Esse cargo, ele pode ser tanto para o Centro POP, ou tanto para a área de proteção especial, certo? Quanto para a área de planejamento lá no órgão gestor. E o que faria, então, o cientista social dentro da Secretaria de Assistência? Ajudaria, por exemplo, o CREAS, ou ajudaria, por exemplo, toda a rede de assistência a compreender fluxos de trabalho, a compreender dados estatísticos e dados quantitativos e qualitativos, faria levantamento desses dados para trazer isso de maneira compilada a partir de informação para as pessoas que trabalham nessas políticas. Ele seria, ou essa pessoa atuaria como alguém que vai monitorar e ajudar no melhoramento e no refinamento da política de assistência. Ele não vai ir lá fazer oficina com os adolescentes, por exemplo, que tiveram algum tipo de conflito com a lei. Ele até tem talvez essa possibilidade, né? Porque nós temos uma formação muito maleável. Mas ele vai orientar as equipes de como trabalhar, de qual que é o perfil, de como que de fazer uma análise mesmo do público que está sendo atendido, né? E pensando, por exemplo, na população de rua, eu me lembro que quando eu estava trabalhando em Cidrolândia, apesar de estar trabalhando com o CMDCA, me convidaram, porque era uma equipe só de mulheres, elas estavam receosas de fazer a abordagem de rua que elas estavam começando a fazer das pessoas em situação de rua, né? Me convidaram para ir junto, e eu me lembro que eu escrevi um relatório sobre essa experiência, e depois várias das técnicas, das pessoas que trabalhavam que iam trabalhar com essa política de pessoas em situação de rua, acabaram me retornando sobre o relatório e falando que as informações que eu tinha compilado eram importantes. Por quê? Eu fui conversar com cada uma das pessoas que eu encontrei lá em Cidrolândia de rua, junto com a equipe e tal, e depois, né, fui fazendo meus levantamentos, quando eu ia comprar pão, passava perto da praça, ia criando um vínculo com essas pessoas e conversando e tal, informando que uma série de percepções que tinha-se sobre essas pessoas em situação de rua eram equivocadas. Por exemplo, no senso comum, a gente tem que a pessoa em situação de rua, ela não tem família, o que não era de fato verdade. A grande maioria deles tinha família. Na percepção de senso comum, a gente tem a ideia de que essas pessoas em situação de rua são usuários de drogas químicas, por exemplo, crack, zuca, cocaína, essas coisas assim, o que não era de fato verdade. A maioria deles tinha envolvimento com drogas, mas era com álcool, que é a droga mais barata e mais acessível que se tem dentro da nossa sociedade. A maioria das pessoas, no senso comum, tinha a percepção de que aquilo foi de que eles não trabalhavam. Fazendo o relatório, eu percebi, por exemplo, e conversando com eles, que em alguns momentos do ano, eles eram chamados para trabalhar quase em situação escrava, em fazenda, para ir lá tirar madeira, para fazer cerca, palanque, para fazer mangueira, essas coisas, e eles não, quando saíam de lá, praticamente não recebiam dinheiro, porque era cobrado deles a alimentação no tempo que eles estavam lá, era cobrado as ferramentas, que depois eles vendiam, trocavam por nada, era cobrado deles o consumo de drogas que o próprio fazendeiro fornecia, como álcool, maconha, cocaína e zuca, na palavra dos, óbvio que merece uma pesquisa aprofundada, algo com isso, mas na palavra das próprias pessoas em situação de rua. Então, é uma percepção e um tempo que a psicóloga e a assistente social não tem para fazer esse tipo de levantamento e nem também as ferramentas para fazer. Respondi, Juliana? Fala comigo aí. E eu ia acrescentar que eu tenho a impressão de que o cientista social, até para falar um pouquinho do trabalho
de um outro colega, o cientista social ele tem uma capacidade de produção e de dados, né? Então, assim, diferente do assistente social que trabalha numa linha de frente, o cientista social ele trabalha na produção de informações para subsidiar a atuação de quem está fazendo a aplicação, né? Então, por exemplo, eu tenho um colega que trabalha com produção de dados a partir de informações de compras das pessoas. Então, ele trabalha numa empresa de cartão de crédito e ele trabalha com análise de dados. Então, o que as pessoas compram, em que idade compram, qual que é o comportamento dessas pessoas, assim. Essa é uma área de futuro, sim, gostar de programação e dessas, né, de análise de dados mesmo, computacional. Então, ele trabalha com isso, ele faz esse tipo... o cientista social, ele produz informação científica para subsidiar a decisão de outras pessoas que estão na linha de frente. Felipe, depois, se você quiser que a gente converse, eu posso te dizer... Existem aí cursos de análise de bases de dados, viu? E acho que junto com o assistente social vai na mesma linha. O que mais, José Henrique? Tem mais coisa? Eu vou colocar para vocês aqui uma telinha, tá bom? Para a gente ver o que a gente já falou e o que a gente não falou. Estão me ouvindo? Estão vendo a tela? Conseguem ver? Carla, me dá um retorno. Desculpa, estava fechado o áudio. Agora apareceu. Tá aí. Tá me ouvindo? Tá. Tô te ouvindo. E aí? Aham. Então, vamos lá. Fazendo o curso de Ciências Sociais, quais são as possibilidades, então? Vamos pegar cada um desses postzinhos aqui e vamos ver o que a gente já contemplou ou não, tá bom? Concurso público para cientista social. Existem vagas, e uma outra coisa que a gente tem que fazer é procurar pressionar os órgãos para que eles criem essas vagas, criem os concursos para essas vagas. Como eu disse, isso tem, por exemplo, no organograma da assistência social. É possível se criar isso para o organograma de um hospital, por exemplo. Eu tenho um colega que já trabalhou, por exemplo, num hospital, justamente fazendo entendimento de fluxo, de onde vinham essas populações, fazendo levantamento de dados e auxiliando as equipes de saúde sobre quais seriam, então, as melhores maneiras de organizar o atendimento. Você pode trabalhar, e aí seria mais na área um pouquinho da ciência política, com assessoria parlamentar, tá? E o que seria, então, assessoria parlamentar? Cientista social sempre trabalha com dados, gente. Cientista social sempre trabalha com análise de dados, com levantamento de dados, com produção de roteiros para o entendimento daquela determinada situação. Então, a gente trabalha, em grande parte, para dar apoio, assessoria, para que aqueles que estão executando lá na linha de frente possam ter um melhor entendimento do que tem nas mãos ou do que estão enfrentando, tá bom? Atua como perito, antropólogo da justiça, como eu já disse, né, em causas criminais, em causas cíveis, né, disputa de terra, adoção de criança também, eventualmente aparecem perícias nessa área. Eu nunca fiz, mas eu tenho colegas que já fizeram, entre outros casos onde os elementos culturais e sociais devem ser considerados.
para a emissão de uma sentença. No caso de adoção de indígena, por exemplo, fora da etnia, é obrigatório a análise, perícia, físico e hilário. Exatamente, isso. Tem o Hilário que já fez algumas perícias nisso, mas quem acho que tem mais pego essa demanda é uma colega que é formada aí na UFGD, que é a Silvana de Jesus. Ela tem pego várias demandas em relação a esse processo de adoção de criança indígena por famílias não indígenas. Isso. A docência, no ensino médio, principalmente no fundamental, existem algumas escolas particulares. Eu não acredito que seja a realidade de Mato Grosso do Sul, porque a gente vive num estado extremamente conservador, né? Mas em algumas escolas você tem a sociologia desde o fundamental, tá? Então esse seria um campo de atuação possível. A carreira acadêmica, que é aquilo que a gente vê, como eu já disse lá no começo da minha fala, dos nossos professores da universidade, que cursaram, então, uma graduação, fizeram um mestrado, fizeram um doutorado, e aí se tornaram professores da universidade, em grande parte pesquisadores, extensionistas, né? Então, seria também uma possibilidade de carreira, e talvez essa é a mais evidente, mas não necessariamente é a única, né? Concursos públicos para cargos de nível superior. Então, fazer uma faculdade de ciências sociais, de repente, possibilita trabalhar num concurso público de nível superior, que tem um salário, em grande parte, melhor, né, legal, mais legal do que do ensino médio, ou do fundamental, e que são abertos só para graduação. Por exemplo, se eu não me engano, a Polícia Rodoviária Federal, pensando em concursos federais, né, vários concursos dos tribunais de justiça, do campo da justiça, vários concursos em universidades, Instituto Federal, como técnico, pedem ensino superior, então é uma possibilidade, né? Alguns colegas se tornam escritores, roteiristas, youtubers, porque a gente faz um exercício muito grande de leitura e de escrita. Leitura e escrita. E as ciências sociais possibilitam, então, um domínio maior sobre a língua, sobre a escrita, sobre a roteirização, né, a partir das realidades que a gente tem a possibilidade de observar. E a gente tem algumas pessoas aí que vêm agora, nesse momento da pandemia, por exemplo, com a ascensão, né, das redes sociais, atuar como youtuber ou coisas nesse sentido. Uma coisa legal, produções culturais e artísticas. Eu tenho colegas que são formados em ciências sociais e trabalham exatamente com isso daí, tá? Trabalha, por exemplo, na elaboração em São Paulo, né, no Rio de Janeiro ou em outras cidades mais centrais, digamos assim, do Brasil. Você tem cientista social sendo contratado para dar assessoria técnica para filme. Então, de repente, aquele filme vai trabalhar sobre relações sociais num determinado nível, pode ser no espaço urbano, pode ser no espaço rural, indígena, quilombola, tradicional, e aí eles vão, obviamente, que chamar uma pessoa que é adequada para fazer esse trabalho, que tem uma carreira, um perfil, estudos já consolidados dentro dessa perspectiva. Aqui no estado, a gente tem um professor que agora está em outra universidade, o Giovanni, que fez, por exemplo, assessoria para uma novela da Globo, há muito tempo atrás, há cerca de 10 anos atrás, esse é um caso que eu conheço, justamente porque a novela abordava a temática, sei lá, dos povos indígenas. Então, ele deu uma assessoria para poder incorporar dentro da produção da novela elementos mais próximos daquilo que seria a realidade dos povos indígenas. Óbvio que era uma novela, óbvio que teve problemas, e é óbvio que o cientista social nem sempre vai ser ouvido o tempo todo, né? Não, eu ia falar que universos marginais, de modo geral, podem contar com cientista social, né? Eu sou formada nesse negócio aí, ó. Exatamente. Rádio e TV, e eu posso garantir que a gente bebe muito, existem peças de teatro, por exemplo, tem um professor chama
Ah, não vou lembrar o nome dele agora, mas eles fizeram uma peça de teatro baseada no livro dele, que era um livro sobre populações indígenas na Bahia, uma coisa assim. Então, eles fizeram uma peça de teatro com base no livro que era a tese do cara, assim, que foi, tipo, super legal. Perfeito, perfeito. Um outro ramo possível, né, é atuar como consultor em organismos nacionais e internacionais. Aí seria bem interessante que vocês, assim que se formarem, ou logo depois que se formarem, sempre acompanharem, por exemplo, o site da ONU, da FAO, do PNUD, desses grandes órgãos internacionais que financiam trabalhos de diagnóstico, em grande parte, sobre populações específicas, sobre grupos específicos da sociedade, sobre, sei lá, violência contra mulheres, sobre povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, sobre criança e adolescente, sobre eventos marginais, entre aspas, da nossa sociedade, ou que estão ali num campo de conflito, onde você precisa incorporar mais conhecimento, você precisa produzir conhecimento para poder fazer intervenções mais com maior propriedade e maior chance de acerto. Tá? Cooperativas e negócios sociais. Então, uma coisa que o cientista social faz e que eu conheço algumas pessoas que trabalham com isso é trabalhar, por exemplo, com cooperativas, para você auxiliar no empreendimento mesmo. Aí seria uma área das ciências sociais que vai para a parte, né, relacionada ali à administração, ao empreendedorismo, para você ajudar, por exemplo, uma determinada comunidade que conseguiu ali consolidar uma cooperativa, um banco popular, ou uma cooperativa de produção de determinada mercadoria, de um produto, né, de um artesanato, ou da extração de algum tipo de, de planta, de semente, ou alguma coisa nesse sentido. E aí o cientista social pode, então, trabalhar nesse processo de assessorar esse grupo, tanto para consolidação como grupo, para a parte, né, de organização dentro do grupo, de como vai negociar com os outros. Então, o cientista social ele tem essa característica relativamente amorfa, assim, sem muita forma, né? A gente tem um monte de possibilidade, justamente por essa formação holística que a gente chama, por essa formação ampla, né? Tanto que a gente sai da faculdade e a gente viu a área da ciência política, da sociologia e da antropologia. É comum que a gente se escolha uma dessas três áreas até o final do curso, porque é muito difícil conseguir contemplar as três, que as três são muito grandes, né? Então, os caminhos que você vai percorrer aí depende um pouco de como você vai se formar. A nossa formação não é igual para todo mundo, né? Cada um acaba escolhendo uma área de atuação. Aqui, consultoria socioambiental. E aí, eu já falei sobre isso, que eu já fiz relatórios de impactos socioambientais. Então, elaboração de trabalhos técnicos para implantação de obras que irão incidir impactos sobre as comunidades. E depois que você faz o relatório, existe um plano de acompanhamento da implantação das ações que foram observadas como essenciais no relatório para diminuir os impactos, para mitigar, ou mesmo para evitar, ou para compensar os impactos que aquela obra está fazendo. Então, depois tem um outro trabalho que pode ser feito pelo cientista social, que é o de implantar, de você ir lá e pegar o plano que foi elaborado durante o relatório, né, para o relatório, e ajudar na implantação de cada uma das atividades daquele relatório, tá bom? Atuar em ONGs, né, ONGs, e aí você tem também que ficar de olho nesses editais. Se você, por exemplo, atua no campo da violência contra a mulher, tem um monte de ONGs e editais para isso, que pedem consultoria, pedem informações, pedem pesquisas, né? Se você trabalha com povos indígenas, com comunidades quilombolas, cada uma das nossas áreas de atuação, ou das grandes áreas que a gente atua, tem ONGs, ONGs que possibilitam
que a gente faça trabalhos, né? Faça trabalhos, em grande parte, são freelance, assim, né? Tipo, você vai, faz o trabalho, executa ali 3, 4 meses e ele acaba, e aí você vai para outra, né? Bom, eu tenho vários colegas que acabaram fazendo ciências sociais e depois foram trabalhar com outra coisa. Mas isso não trouxe um ponto negativo. Fazer ciências sociais não foi negativo, e sim positivo, porque a gente aprende uma série de habilidades, né? É um processo de formação que nos transforma mesmo. Eu tenho certeza que vocês que estão do meio do curso para frente já não são as mesmas, até os que estão no final do primeiro semestre, não são as mesmas pessoas que entraram no curso, que eram no início do curso, né? A gente vai ganhando competências, aprendendo habilidades e se transformando mesmo, pensando a realidade de outra maneira, né? Ali nós temos também um quadrinho que fala sobre empreender, montar empresas de consultoria, e aí essas empresas de consultoria podem trabalhar para as ONGs, pode trabalhar em consultoria socioambiental, pode ter em cooperativa para negócios, né? Pode trabalhar com consulta para políticos, que está logo aqui embaixo, consultoria política para cientistas, principalmente cientista político, politólogo, né? Que seria você você fazer levantamento de dados sobre intenção de voto, sobre perspectiva da população em relação ao candidato, para entender o eleitorado, né? Para conseguir elaborar estratégia, né? E fazer uma campanha, ou até mesmo depois, durante o mandato, para compreender como que esse político que está ali representando uma parte da população deve conduzir as suas perspectivas de atuação. E, por último, atuar como pesquisador em empresas. Esse é um ramo muito difundido já lá em São Paulo. É bem comum que você tenha cientistas sociais que estão atuando em empresas para fazer aquilo que a Carla acabou de dizer. Por exemplo, você fazer uma análise, trabalhar numa empresa de cartão de crédito. Agência de marketing também. Sim, para fazer análise de perfil dessas pessoas que utilizam aquele serviço ou que são potencialmente consumidores daquele serviço e entender como você oferece, o que você oferece, em que momento você oferece o serviço para a pessoa. Porque, por exemplo, um jovem de 20 e poucos anos que acabou de ter um cartão de crédito na mão, ele tem interesses de compra que são completamente diferentes de outras pessoas. Como, Carla? Completamente diferente de alguém que já é um funcionário público, por exemplo, ou exatamente, que é mais velho. Ou alguém que já tem família constituída, ou de uma pessoa idosa. Então, você tem ou de homem para mulher, de faixa de renda para faixa de renda. Então, tudo isso você tem uma interface muito grande para atuar. E também para as pesquisas de marketing, né? Como que você vai apresentar aquele produto, em que lugares você tem que apresentar aquele produto, quem tem que ser atingido, apesar de não gostar da palavra, que parece que você está jogando a lata de leite condensado. Público-alvo. Mas como você vai atingir aquelas pessoas para que elas tenham o desejo de comprar aquele determinado produto ou serviço. Ou o contrário, como carecem cientistas sociais quando eles fazem alguma campanha de marketing preconceituosa, né, racista. Exatamente, machista. Por exemplo, nas propagandas de cerveja, que mudaram muito de uma década para cá, eu tenho certeza absoluta que você tem ali consultorias feitas por pessoas que pelo menos dialogam com as áreas das ciências sociais para deixar de fazer uma propaganda machista, que é um bando de homem no bar, antes era assim, né? Um bando de homem no bar, aí passa a mulher endeusada, gostosona, e todo mundo fala, ó, tô tomando minha cerveja, ela vai me querer. E não é bem isso, né? Você sabe que isso é um estereótipo de imagem machista construído. Tá, vou parar essa apresentaçãozinha aqui, que a gente já falou sobre todas as coisas. Olha, falei um monte de coisa, não sei se falei o que...
Tá, falei um monte de coisa, não sei se falei o que vocês queriam que eu tivesse dito, não sei se atingi o mercado de trabalho para o cientista social, preferi não fazer uma coisa super sistematizada, uma apresentação no PowerPoint, porque eu acho que isso deixaria, né, muito pesado, talvez um pouco mais chato, essa nossa conversa. E acho que é isso, cara. Minha fala de mais de uma hora tá feita. Né? 1h30. Não sei se alguém tem dúvidas. Deixa eu passar para vocês aqui já o formuláriozinho. Peraí, gente. Peraí que eu tô fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Aqui um formuláriozinho para emissão de declaração, presença de vocês, né? Se ninguém tem dúvidas, eu ia gastar bastante tempo aqui conversando desse assunto, porque eu sou suspeita, né? Eu acho que a gente tem uma limitação dentro da universidade, que é que os nossos professores, eles estão só na carreira acadêmica, né? Raros são os professores que tiveram alguma outra experiência que não dentro da academia. Então, assim, a gente ouve muito falar em PIBIC, a gente ouve falar em PIBID, a gente ouve falar, sabe? Então, assim, mas existem muitos outros campos para atuação de cientista social. Alguns mais difíceis de sonhar, né? Como atuação em organismos internacionais, por exemplo, que não é tão simples. Exigem outras habilidades, espaços de inserção, mas eu conheço cientistas sociais que estão na FAO, na ONU, você começa como voluntário, aí você vai fazendo curso de inglês e vai, sabe, galgando a carreira, né? Então, assim, existem, sim, pessoas que estão em organismos internacionais, cabem essas possibilidades, a gente sabe que existe. Como começa? A gente começa pequenininha, a gente primeiro conhece alguém que faz e aí a gente vai entendendo os processos, né? Mas eu acho que é um problema a gente ter isso de estar limitado na visão dentro da universidade pelos nossos professores que são acadêmicos. Não é um problema que eles... É complicado, né? Não é culpa deles também. É uma coisa para se pensar. Obrigada, sim, Felipe. Pode falar. Só uma complementação em relação a... Está cortando o seu... É muito comum que os professores da universidade, quando a gente vai observar a carreira deles, eu sei porque eu estive na universidade por muito tempo e tenho uma relação ainda muito grande com a universidade, continuo produzindo, participando, né, de grupo de pesquisa, coisas assim. Tá cortando você. José Henrique? Acho que ele caiu. Sou só eu que não tô ouvindo? Aqui também, né? Ele falou para mim que a internet dele não estava exatamente fácil. Vou mandar uma mensagem para ele. Ele desligou. Oi? José Henrique, volta. Você começou a falar, você caiu. Eu percebi que caiu. Travou tudo aqui. Nossa, internet. Eu moro em Ponta Porã, tá, gente? Esqueci de dizer isso no começo. Tá gelado. Tá bem friozinho por aqui. O Odin tá gelado. Tá gelado. Eu vi que ele se aconchegou ali. Então, o que eu disse foi que, às vezes, os nossos professores da universidade, principalmente os mais novos, às vezes eles traçaram um caminho, assim, muito bacana. Cortou de novo. Tira o vídeo e fala só. Desliguei.
E às vezes esses professores traçaram um caminho muito acadêmico e acabam não mostrando para a gente, ou não mesmo conhecendo outras possibilidades como cientista social. Foram lá, fizeram graduação, mestrado, doutorado e passaram a dar aula, né? Eles mesmos não conhecem, né, essa realidade. Então, Sim. não dá para esperar. Eu agradeço. O Felipe fez comentário, disse que gostou. Quem mais? A Sara. Sara. Obrigado, gente. Bom, gente, nós somos 15 pessoas aqui, né? Tirando o José Henrique, somos 13. Eu vou colocar de novo aqui o link para vocês que quiserem declaração de presença. Isso vale carga horária para quem vai declarar atividade complementar. Agradeço mais uma vez o José Henrique pela presença, pelo apoio, pela parceria, que eu estava assim perdida, e além de tudo ele me ajudou a organizar e a pensar esses colóquios, não só esse, mas os outros também, no meio desses 900 e quase 1.000 alunos que ele tem. Então, não tem problema, Johnson, você pode... você quer fazer alguma pergunta? Mas se você quiser, tá lá disponível o formulário para presença. Tá bom? Aí vocês colocam o nome de vocês certinho e pode falar, Felipe. José Henrique ainda está aqui, eu acho. Estou sim. Quem tiver pergunta, à vontade. Que bom, Yuri. Vamos conversar depois, nós dois. Júcia, obrigada. Legal. Inserção. Então, esse trabalho que eu fiz na Prefeitura de Sidrolândia, ele aconteceu a partir de um edital. Então, eu tive a minha inserção no município, na política de assistência, se deu a partir de um processo seletivo mesmo. Eles tinham um recurso que era de um programa que era para fazer esse levantamento de dados sobre criança e adolescente. E aí eu fui, né, sem conhecer ninguém, nada, prestei o processo seletivo e acabei passando. Óbvio, era um município pequeno, a maioria de vocês deve conhecer a realidade dos municípios pequenos. Já existia uma pessoa que era pensada para esse cargo, e essa pessoa acabou ficando em segundo, terceiro, algo assim. E aí eu tive que enfrentar essa situação logo que eu cheguei, né? Mas... Cortou. Não, tá aí. O que eu disse é que eu tinha a possibilidade, a legitimidade, né, de ter feito um processo seletivo. Então, não tinha o que ser questionado sobre isso, né? Eu tinha o perfil para aquela vaga. Entendi. Mais alguém tem dúvida? Enviado outro... Leque de funções, não tinha nem ideia. Ah, tá. A Irene falando que não fazia nem ideia. A gente não tem mesmo ideia. A gente não tem contato com pessoas que trabalham em outras áreas, nas ciências sociais, né? Então, realmente, a gente não tem como fazer essa ideia. Bom, então, vou encerrar por aqui, né? Vou encerrar também a nossa gravação, mas eu tô à disposição. Eu tô gravando a aula, então eu espero que ela fique disponível. Eu vou tentar disponibilizar ela depois para um público maior e quem não pôde estar presente. José Henrique, voltou? Obrigada. Então tá. Obrigada a todos vocês.